Graça e paz. Tem alguém aqui que ama o Senhor Jesus? Quantos amam o Senhor Jesus de coração? Quantos têm se apegado a Ele de todo o coração? É tempo de nos apegarmos cada vez mais ao Senhor, nos achegarmos cada vez mais a Ele, para que sejamos abrigados no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é um lugar disponível para todas as pessoas que se achegam ao Senhor. Ele é um esconderijo e nós precisamos dessa proteção, dessa blindagem, e é muito bom saber que nele nós temos provisão abundante e proteção constante. Diga aleluia. Então precisamos ir para esse esconderijo, para estarmos no abrigo do Altíssimo. Abra sua Bíblia em livro de Sofonias, antes de Ageu, antes de Malaquias, no capítulo 3. Em todo tempo Deus está trabalhando, sim ou não, queridos? Em todo tempo, através de todas as situações da nossa vida, tem um agir de Deus, tem uma operação do Espírito Santo, e o propósito central do coração de Deus é levar você às experiências com Ele, levar você para mais perto dEle, levar você à intimidade com Ele. Então, as provas que nós passamos, elas têm que nos aproximar de Deus, senão não valeu a pena. Senão só fica aí uma contabilidade de sofrimentos pontuados uns atrás dos outros, que sem nenhum resultado positivo na nossa vida. Aqui no livro de Sofonias, quando se encontrar, diga amém. No capítulo 3, a partir do versículo 9, nós encontramos esta situação em que o povo de Israel recebe uma palavra de Deus através de Sofonias. Sofonias, ele era da descendência de Ezequias. Agora Deus estava usando a vida dele para trazer luz para o povo de Israel, trazer uma palavra profética, uma direção sobre aquilo que Deus estava fazendo. E nesses trechos do versículo 9, a partir do versículo 9, vamos tirar algumas lições. É a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Eu estava orando, buscando de Deus, Senhor, o que o Senhor tem para nós nesta manhã? Então vamos ver o que nós tiramos desses versículos, para nós aplicarmos para a nossa vida e recebermos como uma palavra diretiva de Deus nesta manhã. Versículo 9, vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura, em reverência à palavra do Senhor. Todos trouxeram a sua Bíblia, sim ou não? Quem trouxe a sua Bíblia, mantém o dedinho marcando aí no capítulo 3, Sofonias, e faça assim. Deixa-me ver as Bíblias aí erguidas, levantadas. Que bom, olha, Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Mas que bom, né? Devemos amar e reverenciar a palavra do Senhor, porque ela traz direção para a nossa vida e traz também conhecimento de Deus ao nosso coração. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Os meus adoradores, diga comigo, os meus adoradores. Os meus adoradores, isso é, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das obras com que te rebelastes contra mim. Porque tirarei do meio de ti os que exultam com arrogância, e nunca mais serás arrogante no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e simples. Uma outra tradução vai dizer um povo humilde e pobre. E eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá mentira, e não se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e se deleitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti.
Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti. Versículo 20: naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado pelo privilégio, como foi dito, Senhor, o privilégio de estarmos na Tua casa, na Tua presença, e agora recebermos uma porção da Tua palavra. Muito obrigado pela vida de Nilton e Josi, Senhor, que se mantiveram de pé em meio a um grande vendaval. O Senhor os sustentou, o Senhor os preservou, o Senhor os livrou do mal. Meu Deus, o vento veio com fúria contra a vida deles, mas o Senhor se levantou na vida deles de uma forma extraordinária. E agora, Senhor, fica o resultado, como resultado, o testemunho, Senhor, de que podemos de fato confiar no Senhor, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor nos ajuda, nos socorre, o Senhor nos sustenta, vai à nossa frente e ainda nos faz promessas. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, abençoa-nos e dirija-nos neste momento. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos. Quando nós estudamos o livro de Sofonias, a gente percebe que o Senhor traz uma palavra de juízo e ao mesmo tempo o Senhor faz promessas. A palavra de juízo, normalmente, queridos, sempre é assim. É uma palavra que vem como resultado da desobediência, resultado do afastamento, resultado do menosprezo pela presença do Senhor, por não buscarem mais o Senhor, por se distanciarem, se envolvendo e se ocupando com tantas outras coisas. A palavra de juízo vem por causa da idolatria. O livro de Oséias, por exemplo, o Senhor chama a nação de Israel de prostituta. O Senhor faz com que Oséias, para tipificar tudo o que estava acontecendo, faz com que ele case com uma prostituta, uma mulher de vida errada, uma mulher infiel, e Deus fala assim: você vai trazê-la para morar contigo, para habitar contigo, você vai perceber a profundidade da dor, da traição, e tudo isso como uma ilustração para que Israel pudesse entender com clareza os seus caminhos tortuosos, pudesse compreender sobre o seu próprio distanciamento do Senhor, e como isso é grave, como isso é trágico, como isso é catastrófico e ainda atrai o juízo de Deus, porque o nosso Deus, querido, é um Deus justo, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça, e o Senhor tem registro de tudo aquilo que nós praticamos, todas as nossas obras, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes são contabilizadas pelo Senhor, todas elas estão sendo avaliadas e haverá um juízo. O Senhor dará recompensa pelas boas obras, mas o Senhor também julgará o ímpio na sua impiedade, e tudo aquilo que se pratica, o Senhor tem conhecimento e trará juízo sobre todos. Então, aqui Sofonias é usado pelo Senhor, o Senhor brada na terra e começa a falar do desvio de Israel, começa a falar das suas más obras, começa a falar da sua injustiça, começa a falar da sua idolatria, e como isso seria um peso sobre eles, como isso traria aflições, traria sofrimento. Na maioria das vezes que Deus permitiu que o inimigo prevalecesse contra Israel, era por conta do pecado de Israel. E às vezes nós estamos sendo alvos de ataques do inimigo, não é? Existem investidas malignas contra nós, nossa casa, nossa família, nosso casamento, até a nossa saúde. Até a nossa saúde, querido, pode ser investidas do inimigo. O inimigo, ele tem procurado de todas as maneiras trazer sofrimento para a nossa vida. Mas o próprio Deus também, no seu juízo,
como uma forma de nos confrontar, como uma forma de nos tratar, como uma forma de nos levar à maturidade, como uma forma de nos levar ao crescimento, como uma forma de chamar a nossa atenção e fazer com que a gente se volte para Ele. O Senhor permite algumas coisas na nossa vida. Eu prefiro usar essa palavra, essa expressão, e colocar desta maneira, que Deus também permite aflições na nossa vida. E estas aflições, elas nos levam a experiências profundas com o Senhor. Nós conhecemos Newton e Josi de muitos anos, são pessoas que atuam na juventude, são frequentes, são envolvidos, são comprometidos com Deus, são pessoas que têm vida com Deus, mas o Senhor permitiu que Josi e Newton passassem por isto. E agora a gente ouve dos lábios deles que o resultado disso foram as experiências que eles tiveram com Deus, o quanto eles cresceram em Deus. Queridos, olha, eu creio que a tônica principal depois da nossa conversão, a coisa mais importante é crescermos em Deus, seja por um meio ou por outro. Nós precisamos crescer em Deus. Não é suficiente simplesmente ter aceitado a Jesus, como é o caso da grande maioria, aceita Jesus e vai tocando a vida naturalmente. Não pode ser assim. A vida do crente, ela tem que ser sobrenatural. Nós temos que entrar no sobrenatural. Nós temos que aprender a viver no sobrenatural. Nossa vida tem que ser marcada pelo sobrenatural. Mas isso só acontece quando nós estamos avançando no nosso conhecimento de Deus. O povo que conhece o seu Deus será um povo forte e fará proezas. Povo que conhece o seu Deus será um povo forte e fará proezas. Essa experiência de Newton e Josi jamais será esquecida por eles. Essa experiência, Deus nos livre de ter que passar por aflições desse tipo, desse nível, nessa proporção. Mas esta experiência, ela, depois da conversão, poderá ser uma das coisas mais fortes da vida deles, no que diz respeito ao que vai ser a jornada da vida, o que vai ser a trajetória deles no sentido espiritual para o mundo natural, em todas as áreas da vida deles. Eu creio, a vida deles não poderá nunca mais ser a mesma depois desta experiência. Nunca mais, não há condição. Eles clamaram, eles choraram, eles dependeram, eles foram obrigados a fazer tudo isso, querendo ou não. Porque depois dos médicos dizerem, já não sabemos mais o que fazer, que só nos resta uma coisa. Se não tivermos aprendido até então o caminho da dependência, vamos ter que aprender de um jeito ou de outro, a qualquer preço. Eles não tiveram outra alternativa, porque a igreja procurou dar o suporte que pôde dar. Oração, carinho, amor, palavra, conselho, presença, visitas, financeiramente. Eles tiveram despesas altíssimas, ele teve que parar o trabalho dele. Então tudo que teve ao alcance foi feito por todo mundo que podia fazer, inclusive os médicos. Mas chega um momento, queridos, chega uma hora na vida das pessoas que ou Deus entra em operação ou ela vai naufragar. E outra coisa, a lista dos que naufragam não é pequena. A lista dos que perdem a batalha não é pequena. Então, o Deus entra, por exemplo, Karine deixando a gente a par de tudo, ela e o pastor Samuel, o tempo todo, apóstolo, a situação agora está assim, e sempre situações ruins, uma atrás da outra. De vez em quando vinha uma boa notícia, aí o resultado, não, graças a Deus, daqui a pouco está eles voltando para Salvador de novo, se submetendo a uma outra etapa de situações que ninguém entendia, nem os médicos, e a gente ficava assim, meu Deus, tem misericórdia desse casal, porque hoje nós estamos celebrando e eles puderam vir aqui dar testemunho, mas podia ser diferente. A gente podia estar aqui hoje dizendo assim, olha, infelizmente ela foi promovida para a glória, foi embora, não resistiu, os médicos não tiveram, e acabou. E teria sido assim o final da história dessa jovem de 28, 29 anos. E de um moço que ia contabilizar isso na trajetória dele. Depois de ter feito tudo o que fez, ainda assim não ter obtido o resultado que gostaria. Então, o que o Senhor mais quer
Está aqui uma palavra de juízo sobre Israel. Mas Deus não quer o nosso sofrimento, queridos. Até o sofrimento que Ele permite é porque Ele não quer o nosso sofrimento. Olha que coisa. Porque, infelizmente, as coisas ruins que Deus permite têm um propósito: de nos aproximar dEle. Então, se nós entendemos que de fato é isso, nos aproximar dEle, provar nossa fé, estruturar nossa confiança, fazer com que a esperança e a paciência sejam marcas da nossa vida em todas as áreas, durante todo o tempo que vivemos. Porque o mundo está em falta de fé, de esperança, de tolerância, de paciência, de perseverança. O mundo está em desespero total. Mas o Senhor quer nos levar a andar na contramão do mundo, firmados na fé. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a fé provada como ouro é de grande valor para nós, principalmente. É essa fé que vai sustentar a nossa vida, que vai fazer com que a gente drible situações como essa. Porque se esse casal tivesse naufragado na fé, teriam naufragado. Se eles não exercitassem a fé, porque, irmãos, chega um momento que ninguém vai dar sustentação para a tua vida na medida que você precisa. Ninguém. Então, chega uma hora que todo mundo sai de cena. Fica só você e Deus. Se você não o conhece, se você não tem relacionamento com Ele, não tem intimidade com Ele, você vai perder a batalha. Não, mas Deus não é bom? Irmãos, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E Deus ama a todas as pessoas indistintamente. Mas existem caminhos, existem princípios que são determinados pelos céus. Se nós andarmos por estes caminhos, por estes princípios, então nós teremos a resposta do céu. Se trilharmos o mesmo caminho do mundo, queridos, não teremos respostas do céu. O diferencial está naquilo que está sendo construído todos os dias na nossa vida. Sabe, o fato de você vir aqui toda a escola bíblica dominical, talvez você não tenha compreensão do valor disso, da importância disso. Mas a cada dia que você se expõe a um ambiente como esse, na casa de Deus, onde a glória de Deus está presente, diga aleluia, onde você parou tudo, você se desvinculou de tudo, se separou de tudo, deixou tudo lá fora, para se voltar um momento para Deus, para cultuar, para receber a palavra, oração, adoração. Você não tem ideia o que pouco a pouco está sendo construído na sua vida. E é estas construções de Deus que vai fazer a diferença entre você e o ímpio, em quem não está sendo construídas as coisas de Deus. Muito pelo contrário, as estruturas malignas, mundanas e carnais é que prevalecem na vida deles. Mas na nossa vida, as coisas do céu estão sendo construídas. O Senhor Jesus disse assim: eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mesmo Deus que nos leva para o deserto é o mesmo Deus que nos faz promessas, diga aleluia. É o Deus que tem projetos para a nossa vida. O plano de Deus, irmãos, não é nos matar no deserto, é nos ensinar no deserto, é nos fazer crescer. A qualquer preço, Deus vai nos levar ao crescimento, queridos. E eu dou glória a Deus, porque Deus cuida daqueles que de fato são filhos. O bastardo não, o que é bastardo não. Mas aos que são filhos, Deus tem plano, tem projeto. Deus está se movendo em todo o tempo. Até quando você está dormindo, Ele está preparando um futuro e uma esperança para a tua vida. Deus vai abençoar teu futuro, vai abençoar tua descendência, vai abençoar tua existência. Deus vai mudar os quadros da tua vida. Deus vai levar você a mudar de estágio, mudar de nível e levar você à maturidade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Versículo 9, ele diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Houve um momento que o profeta Isaías estava com a sua vida maculada.
um homem de Deus, um profeta usado pelo Senhor, um homem com experiências com Deus, mas por falta de vigilância, ele se contaminou. Por falta de vigilância, a sua vida ficou manchada. E isso é um grande problema na vida de um crente. Isso é o maior problema na vida de um crente, porque depois da salvação, a santificação para ver o Senhor é o caminho. Capítulo 19 de Êxodo, o Senhor planeja um belo, um lindo, um glorioso encontro com o seu povo. Um encontro de glória, de profundidade. E Deus disse assim: mas vocês antes terão que se santificar. O encontro era tudo o que eles precisavam. O encontro os aproximaria do Senhor, o encontro daria experiências profundas, o encontro traria libertação, traria cura, traria restauração, traria fortalecimento, traria ativação, traria fé. Aquele encontro no cume do monte era tudo o que eles precisavam. E ainda hoje, irmãos, nossos encontros no lugar secreto é tudo o que nós mais precisamos. Nós precisamos de muitas coisas, todas elas têm seu grau de importância, nenhuma delas se compara à importância dos encontros pessoais, individuais, que você tem quando você decide parar tudo e se voltar e ficar à mercê do Espírito Santo, à mercê da glória, à mercê do agir, que provoca tudo o que Deus sempre quis provocar na vida do seu povo, para levá-lo ao crescimento, ao amadurecimento, em alto nível, em níveis profundos de restauração, de cura, de fortalecimento, de ativação de fé. Para quê? Para que eles se tornem vencedores. O ser mais do que vencedor não é resultado do estalar dos dedos de Deus, não é. Não é, querido, senão não existiria um filho de Deus derrotado. E o que tem de filho de Deus derrotado, irmãos? Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque quando não se avança, não se cresce, não se cria raízes em Deus, profundidade em Deus, qualquer vento tira a pessoa da sua posição. Crente, servo, lavado, remido, batizado, frequentador de igreja. Talvez você esteja nessa lista. Crente, servo, batizado, etc, etc. Não quer dizer tudo. Não quer dizer tudo. Porque você pode estar vivendo um nível de vida espiritual que talvez o vento não te levou, mas um outro vento pode te levar. E se levou para o carnaval, ou levou para o ódio, ou levou para a tristeza, resultado de decepções, ou te levou, sabe lá Deus para onde? Tanto faz. Uma vez tendo sido levado, foi levado e acabou. É vencido, é abatido, é acorrentado, é amaldiçoado. E o que tem de crente perdedor, queridos? Agora, por quê? Se nós já aceitamos a Jesus, já recebemos Ele como Senhor, a Bíblia diz que Ele cuida de nós, que Ele é poderoso para cuidar de nós. É porque o Senhor não vai negociar aquilo que cabe a nós. A busca pelo Senhor é uma escolha. Aí o texto de Marta e Maria diz assim: e Maria escolheu a melhor parte. Significa, sabe o quê? Que ela poderia ter escolhido outras partes. Coube a ela escolher. A escolha é um poder que está nas nossas mãos. O que você tem escolhido? Deus queria que o povo subisse no monte e falou assim: santifica. O povo não escolheu santificar. Não escolheu. Mas a gente está num mundo, queridos, que ele está todo programado para nos afastar do Senhor. Todo projetado. Você liga a televisão, tudo projetado para te afastar do Senhor. Então, escolher a melhor parte não é responsabilidade de Deus, é minha e é sua. Ou a gente escolhe, ou a gente não escolhe. Cada um terá o resultado das suas escolhas. Aqui o Senhor disse assim, aqui, ó: darei lábios puros aos povos. Lembramos de Isaías. Isaías foi caminhando, se deixando contaminar por uma sociedade contaminada. Daí a pouco o sistema religioso não foi o suficiente.
Enquanto ele não teve uma experiência com Deus, ele não foi liberto. Ele estava sendo acorrentado pelo pecado, pelo diabo, pelo maligno. Homem de Deus, profeta, mas a Bíblia diz que o seu coração estava impuro, seus lábios estavam impuros, ele havia se contaminado pelo que havia ouvido, ele havia se contaminado por alguns julgamentos, ele havia se contaminado por coisas que ele estava falando, fazendo coro com todo mundo, sua vida estava maculada. Pronto, a vida de um crente maculado, irmãos, é prato cheio para o diabo. A vida de um crente em pecado. Então, por que o Senhor quer que a gente suba no monte? Sabe por quê? É impossível alguém subir no monte e não ser confrontado pela luz de Deus. Aí, se você tem a prática de subir no monte diariamente, não vai acontecer na tua vida o efeito acumulativo de pecado. Porque se nós estamos no meio de um povo corrupto, uma sociedade corrupta, maculada, contaminada, maligna, todo canto que você vai, irmãos, você é provocado a pecar, a se contaminar, a macular. Então, isso é todo dia. Então, todo dia nós deveríamos estar de joelhos, entrando em estado de arrependimento, para que o pecado não vá achando lugar no nosso coração. Daqui a pouco a gente já está perdido dentro da igreja. Daqui a pouco a gente está mais para lá, está no mundo, está impuro dentro da igreja. Quem está entendendo, queridos? Então, a prática diária dos encontros com Deus vai purificar o teu coração. Ontem, sábado, sossegado em casa, sem nenhuma tarefa, nenhuma atividade, nenhum compromisso, eu falei, não vai ser uma vez só não. Eu fui várias vezes para o lugar secreto. Várias vezes para o lugar secreto. Aí era mais ou menos meia-noite, 1h, e eu falei assim, bom, vou dormir. E Deus falando comigo sobre esse texto de Maria, o escolher a melhor parte, né? Aí eu falei assim, mas eu tenho como escolha, antes de dormir, ainda ter mais outro tempo com o Senhor. E assim eu fiz. Aí eu puxei a coberta para cima de mim, ali na cama, ajoelhei de novo, 1h, irmãos. 1h. E eu falei assim, a escolha é minha, o resultado é Deus que dá. Eu escolho o que eu planto, mas quem dá a colheita é Deus. E Deus vai dar a cada um segundo o que cada um tem plantado. Eu falei, Senhor, eu quero buscar outra vez. Já era 3ª ou 4ª. Entrei ali, ali buscando, vem, Senhor, ministra o meu coração. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, santifica a minha vida. Senhor, purifica a minha vida. Senhor, alinha a minha vida. Senhor, blinda a minha vida. Esconde a minha vida no teu esconderijo. Aí eu oro por mim, oro pela minha esposinha, oro pelos meus meninos e oro pelos meninos da igreja. Não que são meninos, está todo mundo indo para a maturidade, é porque eu os considero como filhos. E para os pais, os filhos sempre são meninos. Sim ou não? Então, 2, 3 vezes eu oro pelos meus meninos da igreja. Oro pelo casamento deles, pelos filhos deles. Quando alguém entra lá no Face, apóstolo, ora por mim por isso. Eu falo, já estou orando, já estava orando, já vou orar de novo. É assim. Por quê? Porque Deus quer nos levar ao crescimento, para nós não sermos como meninos, sendo levados por todo tipo de vento, não só de falsas doutrinas, mas de muitas outras coisas que assolam contra a vida do crente. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é o decreto de Deus, é a chamada de Deus. Invoque o nome do Senhor, invoque quantas vezes for preciso. Tem um escritor de um livro, esqueci o nome dele, que o projeto dele, o que ele escreve no livro, era de se manter conectado com Deus o dia inteirinho, todos os dias. E ele buscava meios. Então a cada 10 minutos ele ficava tantos segundos pensando em Deus, dando glória a Deus, glorificando o Senhor. Então ele fez esse relógio de comunhão com Deus na vida dele, colocou isso como um projeto, e muita gente vive isso, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Os meus adoradores, queridos, olha que expressão,
Não está falando assim, os adoradores, os meus adoradores. Que os adoradores, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. Mas eu acho interessante como ele fala os meus adoradores. Isso é sinal de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Para nós acelerarmos, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e simples. Eles confiarão no nome do Senhor. Um povo humilde e simples. Quando a gente vê essas duas expressões, humilde e pobre, aqui na minha tradução está pobre, humilde e pobre, e a gente pensa logo, né, por uma questão cultural, de gente que não tem uma certa condição econômica, né? Gente que vive na pobreza, e que Deus ama os pobres. Mas não é nada disso. Deus ama pobre, Deus ama rico. Porém, quando a Bíblia fala de um certo nível que qualquer um de nós possa alcançar, a Bíblia está sempre sinalizando para um perigo, de nós confiarmos naquilo que nós adquirimos mais do que no Senhor. Não é problema adquirir, devemos adquirir. Parabéns aos que adquiriram, né? Ralaram, trabalharam, talvez até mais do que os outros. Então chegaram onde chegaram, né? Assim, então é uma bênção prosperar. Quantos acreditam que prosperidade é de Deus, queridos? Porém, quando a Bíblia fala de humildade, de simplicidade, está falando de pessoas que ainda que tenham tudo, o coração delas não está em nada disso e a sua dependência está totalmente no Senhor. É simples. Se nós entendermos isso, aplicarmos isso na nossa vida, isso servirá como um caminho da prosperidade de Deus em nós. Porque se a prosperidade não nos ensoberbece, não cria arrogância, não cria soberba, não cria independência de Deus, porque olha os grandes deste mundo, a maioria deles não presta contas da sua vida a Deus. Eles nem reconhecem que Deus existe. Eles fazem da vida deles o que eles querem, como se Deus não existisse. A maioria dos poderosos deste mundo não batem continência ao grande general que é Cristo, porque o verdadeiro poder pertence a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, irmãos. O poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus. E sabe o que mais? Deus a uns exalta e a outros abate. Deus a uns exalta e a outros ele abate. Para a gente fechar, veja isso aqui. Agora, a humildade e a simplicidade do coração, queridos, não podem sair da nossa vida. Por favor. Apóstolo, como é que eu identifico a arrogância, o orgulho, a presunção, a soberba? Olha como você trata as pessoas. Você quer saber um diferencial, ou um referencial, melhor dizendo, de descoberta, de denúncia de orgulho? Olha como você trata as pessoas. Por exemplo, olha como os maridos tratam as esposas. A Bíblia fala assim: trate mal sua esposa e os céus se fecharão para você. Porque por trás do tratar mal está o orgulho, a soberba, a presunção, a arrogância, a intolerância. Essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor. Então devemos guardar nosso coração e trilharmos o caminho da humildade, da simplicidade, ainda que cercado de todo o glamour que Deus pode colocar. Irmãos, Deus pode colocar carros importados na tua vida, mansão com piscina, viagens e tudo isso, ainda assim você se manter em simplicidade e humildade. E Deus, quando vê que alguém consolidou humildade no seu coração, ele se torna um candidato ao sopro da prosperidade. Porque Deus se agrada dos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Às vezes a pessoa não era, depois do poder passou a ser. Tem ou não tem? Nem o pobre, nem o rico, nem o de classe média. Todos nós devemos nos enquadrar.
A Bíblia fala assim: haverá um remanescente de humildes e simples de coração. Nós vamos entrar nessa lista. Nós faremos parte dessa lista, irmão. Nada subirá ao nosso coração tomando o lugar de Deus. O Senhor pode nos cercar com todos os bens deste mundo, ainda assim daremos glória a Ele, daremos honra a Ele, não nos apegaremos às coisas deste mundo. Dê um aplauso ao Senhor. Oh, meu Deus! O remanescente de Israel não praticará o mal. Querido, você não tem o direito de fazer o mal para ninguém. Escute, enquanto couber a você fazer o bem, se puder, faça. Mas com relação a fazer mal, não lhe dê esse direito, queridos. Não pratique o mal. Se você não puder ajudar, também não atrapalhe. Não provoque dificuldades para as pessoas. Seja, muito pelo contrário, um facilitador, um abençoador. Se o que você vai compartilhar vai envenenar o coração da pessoa, não faz isso não. Já basta você envenenado. Não envenene as pessoas, você vai enfraquecer a fé delas, a pureza do coração delas. Você vai tirar ela da rota. Não pratique o mal, dando prejuízo, dando calote, provocando sofrimento, provocando dor no coração das pessoas. Nós somos instrumentos de Deus, instrumentos de paz, de bênção. Saia da nossa boca somente o que serve para edificar. Diga aleluia. Eu acho que nessa ida ao lugar secreto, temos muito do que nos arrepender com relação ao que temos falado para as pessoas. E o mal não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Vamos nos arrepender, diga aleluia. Nem profere mentiras, nem se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente. Queridos, há uma ordem de Deus na tua direção, há um decreto, há um comando, há algo absoluto da parte de Deus. Se alegre, se alegre. É uma ordem de Deus, se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Não se alimente do que te entristece. Traga ao teu coração, à tua mente, à tua memória, ao teu dia a dia. Traga coisas que vão gerar alegria, ânimo, força, júbilo, gozo no teu coração. Você não tem permissão de Deus para ficar andando em tristeza. Deus não te libera, porque você tem muito mais motivo para se alegrar do que para se entristecer. Oh, Deus tem lhe dado motivos para você se alegrar. Olha, reclamação, indignação, revolta. Tem gente revoltado, murmurando, indignado por coisas desse tamaninho. Você não tem o direito de ficar pegando essas coisas e se alimentando delas, inundando a sua alma de lixo, pensando só em coisa que não presta, coisa ruim, ruminando coisas que te aconteceu. Você vai ser levado à murmuração, à insatisfação, e isso vai conspirar contra a tua vida, porque lá no deserto, o povo tendo todos os motivos desérticos para se indignar, ainda assim Deus não concordou e trouxe juízo pesado sobre eles. Irmãos, esse negócio de gente infeliz, insatisfeita, vive aborrecida, indignada, chateada, só tem um coração de amargura, isso é do diabo, e isso vai trazer condenação para a tua vida. A ordem do Senhor é alegre-te no teu coração. Oh, aqui diz assim, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Tem a ver comigo e contigo, para andar no caminho que o Senhor determinou para mim. Eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu quero me regozijar, porque Deus tem me dado razões para isso. Oh Deus, 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 Deus.
Deus é maravilhoso e tem lhe dado milhares de razões para você se alegrar. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Senhor está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. O Senhor está contigo no teu casamento, o Senhor está contigo na tua casa, o Senhor está contigo no teu trabalho, o Senhor está contigo na tua vida entre os parentes, o Senhor está contigo na tua vida espiritual. O Senhor é contigo, e por Ele ser contigo você é vitorioso e tem 1000 razões para se alegrar, mesmo debaixo de tribulação. Versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Confia no Senhor, decida confiar no Senhor. Quem está passando por luta? A maioria. Decida confiar no Senhor, decida confiar no Senhor. Essa escolha, essa decisão de buscar, de confiar, de crer, irmãos, é a decisão mais inteligente e que garante a tua vitória. Vamos ficar em pé. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Existe promessa de Deus na tua direção. Fecha os teus olhos. O Senhor não se esqueceu de você. Ele é o que abre as feridas. Ele é o que sara as feridas. Ele é o que abate, mas é também o que exalta. Ele que permite a humilhação, mas traz sobre nós depois, no tempo certo, um manto de dupla honra. O deserto não é o teu lugar de habitação. O deserto é uma passagem. Senhor teu Deus tem projetos para a tua vida. Ele não desistiu de você. Talvez você se afastou dele, ficou distante, mas Ele nunca te deixou. O Senhor lhe ama. O Senhor lhe ama. O teu Deus, a quem você serve, de quem você é, em cuja presença está neste momento, na casa de quem você está. É o Deus que te guarda, é o Deus que tem grande zelo para com a tua vida, é o Senhor que te restaura, o Senhor há de te projetar, o Senhor fará de você uma pessoa conhecida, o Senhor vai exaltar a tua vida, o Senhor te prosperará, o Senhor te acudirá nesta aflição, nesta luta, o Senhor te dará grande livramento, o Espírito de Deus irá à tua frente, preparando um caminho de vitória. As coisas que Deus já tem preparado para a tua vida são coisas gloriosas. A aflição momentânea não se compara à glória que o Senhor tem reservado para a tua vida. O zelo e o amor de Deus por você e pela tua casa é imensurável, é profundo. Nada nem ninguém pode apartar você deste amor. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Remove a tristeza, remove o medo, a insegurança. Decida confiar totalmente no Senhor. Suba no seu santo monte. Suba no seu santo monte. Suba no seu santo monte. Suba no teu santo monte. Há uma nuvem de glória te esperando. Há um envolvimento do eterno para a tua vida te esperando. Existem respostas, existem curas nele. Deus, existem caminhos que nunca foram trilhados, estão nele para você e para a tua descendência, para lhe dar um caminho seguro, um futuro e uma esperança. Se arrependa dos seus pecados, remova toda mácula, toda mancha. Não aceite comungar com o pecado. O que é iniquidade é iniquidade, o que é transgressão é transgressão, o que é errado, e não chame o que é errado de certo, e nem o certo de errado. Deus é justo juiz e há de julgar todos os homens.
mas para o seu povo haverá um remanescente que trilhará os caminhos do Senhor, será guardado, blindado, preservado, protegido, porque Deus jamais falhará com o seu povo. Ainda que o deixemos, Ele permanecerá fiel. Apenas confie, entrega a tua luta ao Senhor, entrega as tuas angústias, os teus questionamentos, as coisas que ainda não foram respondidas, entrega ao Senhor. Não se atormente com nada, descansa no Senhor. Pratique o bem, pratique o bem, pratique o bem, pratique o bem, pratique o bem. Tenha um coração de bondade. E no tempo certo o Senhor te exaltará. O Senhor te exaltará. Confia no Senhor e faz o bem, em nome de Jesus. Erga sua mão direita. Pai, nós agradecemos por tua presença gloriosa, por tua palavra tão linda, tão linda, tão linda, pela luz do Senhor que brilha no nosso meio, no nosso coração. Obrigado porque o Senhor está nos provocando, nos atraindo para ti mesmo, nos atraindo com cordas de amor, como dizem Oséias. Oh Deus, nós não endureceremos os nossos corações, não endureceremos, Senhor. Nós nos voltaremos totalmente para o Senhor e subiremos no teu santo monte, meu Pai. Encontraremos abrigo seguro para nós e a nossa casa. Obrigado por tuas promessas e por tua palavra. Abençoe teu povo, 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 abençoe teu povo. Santo é o teu nome, Senhor. Te amamos, Senhor. Declaramos este amor por ti e queremos te amar ainda mais, mais do que a nossa própria vida. Em nome do Senhor Jesus.